Olá, seja bem-vindo à segunda aula de Introdução à Psicologia Tomista e na aula de hoje nós vamos falar sobre Antropologia Tomista. Na aula anterior, a gente chegou a algumas compreensões e evidenciou, fazendo alguns comparativos, que toda psicologia ela é fundamentada por uma série de outras disciplinas, né, outras filosofias por trás dela. Então, toda a psicologia, ela está embasada, antes de tudo, numa cosmovisão, numa cosmologia, numa visão epistemológica, numa visão filosófica, também numa visão moral ou amoral, e pode estar ou não fundamentada também numa noção teológica, tá? Só que a noção antropológica, ela é o pilar mais fundamental da psicologia. Toda a psicologia está fundamentada numa noção de homem, né? O que é noção antropológica? Anthropos vem do grego homem. Então, toda a psicologia ela está fundamentada numa noção de homem. Inclusive, quando a gente vai fazer um estudo histórico sobre a psicologia, e isso é algo que eu enfatizo bastante aqui também, né? Como que a história da psicologia é vista como algo, muitas vezes, trivial, algo que não é tão importante, ok. Né? Vou dar uma pincelada aqui na história da psicologia, mas isso não é relevante para a gente. Quando, na verdade, não. Né? A psicologia, é, antes do século XVI, né? Antes do laboratório. Não, século XVI não. Século XIX, né? Antes do laboratório de Wundt, ela carrega uma riqueza imensa. E talvez a gente pudesse falar que psicologia e antropologia são praticamente sinônimos, né? Psicologia é o estudo da alma e antropologia é o estudo do homem, mas o homem é uma alma. Então, de acordo do ponto de vista, né, depende do ponto de vista que você vai ver, antropologia e psicologia podem ser até considerados sinônimos. É claro que a psicologia hoje, ela se tornou também uma ciência que leva à prática da psicoterapia. E isso faz com que ela se ramifique em uma série de outras coisas, quando antropologia a gente estuda também na sociologia, no direito, em todas as outras ciências humanas. Bem, como que eu queria começar essa aula? Eu estava pensando, né, como que eu traria essa discussão a respeito da antropologia, afinal de contas, eu quero dar uma aula sobre antropologia tomista, mas também quero fazer alguns comparativos, né, como a gente fez na aula passada sobre outras cosmologias. Gostaria de fazer alguns comparativos. Esses dias eu assisti um meme que eu achei muito engraçado, que ele fala, como que ele fala, gente? Sobre essa questão nutricional, né? O leite hoje, por exemplo, ele é um dilema. A gente não sabe muito bem se o leite ele faz bem ou faz mal para nós. E aí existe aquele famoso argumento: o ser humano, né, o homem, o humano é o único que bebe leite, né, depois da sua infância. É o único animal que continua tomando leite. E aí aquelas pessoas vêm e falam, olha, esse argumento, nossa, mas o homem, ele é único em muitas coisas. Ele é o único animal que cozinha, né, todos os vegetais, é o único animal que cultiva a terra, como nós cultivamos, assim, né, premeditadamente. Então, é o único animal político. Então, o homem, ele é um animal que ele é único em muitas coisas. E dentro da antropologia tomista, a gente vai entender que na ordem, na hierarquia dos seres, o homem, ele é espécie especialíssima, né? Depois do homem, né, depois do ser humano, nós não nos subdividimos em nenhuma outra espécie. Então, e realmente, quando a gente vai dar uma definição para qualquer coisa, né, a gente entende que aquilo que define algo, aquilo que faz algo ser o que é e não outra coisa, a gente chama de essência, tá? Então, é aquilo que é específico daquilo, daquela coisa que a gente quer caracterizar, daquela coisa que a gente quer definir. E qual que é a essência humana, então? Esse vai ser um grande fundamento para a gente começar a entender a antropologia tomista. Qual que é a essência humana?
Eu já vi algumas pessoas discutirem, aliás, é uma coisa que se discute, eu acho que talvez desde que o mundo é mundo. A gente busca dar compreensões, né? O homem, ele é um ser político. O homem é um ser ridente, né? Nenhum outro animal da natureza tem senso de humor como nós temos. Nenhum outro animal da natureza é educável como nós somos. Eu já tive uma conversa até dentro lá do mestrado onde eu estudo. Essa história de que ser humano é racional, animal racional, não. O homem é, na verdade, educando, né, educável e educador. Só que aí entra uma questão de definição. O que decorre do quê? Né? Será que o homem ele é racional porque ele é político, porque ele é educável? Ou será que ele é racional e por isso ele tem senso de humor, ele é político, ele é educável? Então, talvez até pela maneira como eu coloquei essa questão, você já possa perceber qual que é o ponto de vista da antropologia atomista. Então, assim, tem até um livro que eu vou apresentar em algum momento aqui para vocês, que é do padre Miguel Fuentes, que chama Educação, Cultura e Maturidade, e ele tem uma introdução maravilhosa que ele vai dando várias definições dadas a respeito do ser humano ao longo da história, né? Então, ele vai falar, Marco Aurélio falava que o ser humano é uma alma que carrega um cadáver, né, que seria a noção do estoicismo, né? O homem, ele é uma alma que carrega um cadáver. O homem é um microcosmos. O homem, ele é um perverso polimorfo, como Freud vai chamar, perverso polimorfo. Então, assim, ele vai dando várias definições, né? O ser humano não é mais que um problema, o ser humano é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem. Então, e ele vai dando várias explicações e ele fala, afinal, ele chega, né, na conclusão, acho que é Agostinho que coloca dessa forma, o ser humano não é mais nada menos, o ser humano não é nada mais, nada menos que um mistério. Ele é uma grande questão. Mas como que a gente resolve isso dentro da noção aristotélica tomista? Eu sempre falo aristotélica tomista porque para Santo Tomás, Aristóteles ele era referenciado como o filósofo. Então, assim, muito do que a gente tem da filosofia tomista, ele bebe de Aristóteles. E aqui a gente tem até um ponto de vista interessante, né? Santo Tomás, diferente do que a gente vê hoje em dia, ele não quis apagar toda a doutrina, né? Ele foi sábio, ele escreveu muito, né? A gente presta uma reverência a ele. E o que é interessante, ele não quis apagar tudo que veio antes dele e inventar uma coisa genial. O gênio dele foi saber absorver tudo que ele viu de verdadeiro em outros filósofos, né? E por isso que ele foi esse primor que ele foi. E ele fez isso com Aristóteles. Por isso que eu sempre falo aristotélica tomista, né? Filosofia aristotélica tomista. Como é que a gente resolve essa questão? Na filosofia aristotélica tomista, a gente entende que uma boa definição ela vem pelo gênero próximo e diferença específica. Que o ser humano ele é um animal, eu acho difícil que alguém discorde, porque nós somos como os mamíferos, né? Então nós temos uma potência vegetativa, né? No caso, uma potência vital que seriam todas essas atividades que acontecem inconscientemente, né? Então, assim, a gente sabe que existe nosso sistema digestivo funcionando, que nós até respiramos, ainda que a gente possa respirar conscientemente, a gente tem um sistema cardíaco. Então, nós temos uma potência, ela é vegetativa, né? Então, se nós estamos em estado vegetativo, ela é aquela potência que vai ficar funcionando, né? Então, isso não envolve os cinco sentidos externos, a potência motriz e a potência intelectual, conforme a gente vai ver. Então, que o homem ele é um animal racional, que o homem seja um animal, é algo difícil da gente discordar, né? Algo que talvez todos consigam, muitos consigam perceber.
né, que o homem ele tem um instinto sexual, ele tem um instinto de reprodução. Só que ele é um animal diferente, conforme a gente tem falado, ele é especial, né? É difícil falar essas noções assim totalmente igualitárias, né, que colocam o homem como qualquer outra coisa, e isso é até justificado às vezes pela ciência, mas vai levar a um conflito moral depois, é algo assim, peraí, nós temos algo de diferente. E o que que é isso? Será que isso é uma mera evolução da espécie, né? Como para Darwin, né? A gente estava brincando ali com as possíveis definições dadas ao ser humano. Para Darwin, nós somos um primata evoluído, né? Será que é só isso que nós somos, um primata evoluído? Na filosofia aristotélica tomista, não. E a gente vai entender, tentar entender em detalhes por que não. Bom, então que o ser humano é um animal, a gente já enfatizou muito. Só que qual que é a diferença, né? Eu falei que a gente define uma boa definição é aquilo que evidencia o gênero próximo, ou seja, nós somos animais. Isso nós compartilhamos com o outro. Isso nós temos de comum com o outro. E o que que nós temos de especial que vai nos definir? Antes de tudo, é essa potência que não é nem material dentro dessa filosofia, que nós chamamos de intelecto, tá? O que que acontece? Eu tenho comentado, e é algo que eu não está muito na minha alçada debater, porque é uma discussão, assim, de ciência, é uma discussão de biologia, mas caso você tenha interesse nesse assunto, eu recomendo você assistir o canal do professor Rômulo. A grande noção, tanto cosmológica quanto antropológica, que vai fundamentar boa parte das antropologias modernas, ele tem uma origem comum que se chama evolucionismo. Hoje em dia até nem se usa tanto a questão da evolução, porque vão encontrando lacunas nessa teoria e aí vão até mudando o nome, né? Evolução implica um acréscimo de potência e depois os evolucionistas vão falar, não, isso gera uma compreensão às vezes confusa, porque evolução, na verdade, é adaptação ao meio. Então, um processo de seleção natural. O que que acontece? Dentro dessa cosmovisão e dessa noção antropológica, nós tínhamos ali uma sopa cósmica, que a gente não entende exatamente, mas assim, a gente tenta entender primeiramente como surgiu a vida, né? Dentro dessa noção antropológica, como surgiu a vida em si. O ser humano é um animal vivo. Como surgiu a vida? Tinha uma sopa cósmica, uma série de condições, e a partir disso surgiu um ser que, a princípio, era muito simples e ele foi ganhando complexidade com o tempo. Então, a gente tem o homem como um dos seres mais complexos e a gente entende que esse homem ele foi de um ser muito simples. Tá? Lembrando, gente, estou explicando algo que não é muito da minha alçada, mas eu acho interessante a gente comentar sobre isso. Vou fazer um parênteses aqui. Eu acho muito engraçado que dentro da primeira discussão da Suma Teológica, Tomás de Aquino, ele vai fazer uma questão ali sobre a ciência teológica, e ele fala que a maioria das ciências ela admite pressupostos de outras ciências sem questionar, como se fossem verdades. Exemplo, a engenharia, ela vai adotar certezas, digamos assim, né? Ainda que não sejam certezas, mas que para ele vai adotar como certezas, princípios matemáticos e físicos. Ele não vai questionar isso. Ele só pode evoluir ali na engenharia se ele adotar esses princípios, porque quem vai questionar as questões físicas, por exemplo, né, discutindo ali uma física newtoniana e depois uma física quântica, quem vai questionar isso é o físico, não é o engenheiro. O psicólogo, do mesmo jeito, ele vai adotar premissas de ciências que não compete a ele discutir, né? Então, eu como psicóloga,
discutir a origem da vida é algo que o biólogo ou o bioquímico, não sei assim, eu acho que é o biólogo por excelência, quem vai discutir a origem da vida é o biólogo. Ele que vai discutir, né? Mas eu vou adotar premissas de possíveis biólogos, premissas, né, que vão fundamentar ali, ou biólogos, físicos, metafísicos e etc. Então, nesse caso, é esse ponto de vista que a gente está adotando, e eu estou trazendo aqui algumas reflexões do canal do professor Rômulo, para a gente tentar, e de muitos outros filósofos, pesquisadores e etc. Então, bem, o homem, esse ser complexo, ele veio sendo constituído a partir de uma primeira vida muito simples, né? Que foi evoluindo. Isso nos leva à conclusão de que dentro dessa cosmologia evolutiva, tudo é, em última instância, uma mesma coisa em tempos evolutivos diferentes. É uma conclusão lógica, né? Então, isso coloca dignidade e toda. Gera uma série de implicações. Mas, em última instância, é isso. Bom, passando para a antropologia atomista, então. A noção antropológica, lembrando, ela, tomista, ela não é uma antropologia materialista. Ela é uma antropologia que admite a metafísica, ou seja, algo além da física. Né? Uma inteligência, a gente conversou sobre isso também na primeira aula, uma inteligência superior que é imaterial. Tá? Então, a gente não vai atribuir uma explicação meramente materialista. Para Tomás de Aquino, a explicação a respeito dos seres é praticamente a inversa. Né? Então, se eu tenho um ser muito complexo que veio de um ser simples e que foi crescendo, evoluindo através da relação com o meio, para Santo Tomás, eu tenho um ser que eu não posso falar que ele é o mais complexo, porque ele não é complexo, ele é simples, mas ele é o ser mais perfeito de todos. É o que ele é tudo, acima de todas as coisas. Ele é o puro ser. Ele é o puro ser. E esse puro ser, ele vai criando, né? Ele cria, que a gente chama de Deus, né? Mas filosoficamente, não necessariamente a gente precisaria chamar de Deus. Esse ser eterno, sempre existiu, ele é poderoso, perfeito, verdadeiro, bom, belo, ele é tudo. Acho que é difícil. Aí precisa de estudos teológicos, né, também. Então, é admitir premissas teológicas. Eu não lembro exatamente de todas as características de Deus. Mas, enfim, ele é o ser mais completo, digamos assim. Ele é a própria completude. E, diferentemente, se eu tenho um ser humano que ele vem de uma coisinha simples que vai agregando potências, esse é o contrário. Esse homem, ele vem do... Ele é uma criação daquilo que é mais perfeito, daquilo que é mais completo. E que cria e doa, digamos assim, doa para esse ser humano uma potência, né, que dentro das outras criaturas terrenas só ele tem. E essa potência é a potência intelectual, né? Tanto que, biblicamente falando, a gente vai falar que o homem, ele é imagem e semelhança de Deus. Para simplificar, eu até busquei aqui uma referência de um autor que eu posso deixar a referência bibliográfica, e eu vou ler exatamente como ele falou, porque eu não conseguiria falar em palavras melhores do que a dele. A antropologia tomista pode ser situada assim num espaço conceitual delimitado por três coordenadas:
a concepção clássica do homem como animal racional, isso ele pegou de Aristóteles, a concepção neoplatônica do homem na hierarquia dos seres como ser fronteiriço entre o espiritual e corporal. Tem outro autor, que eu não vou lembrar o nome, que ele fala uma coisa que é muito engraçada. Ele fala assim que o ser humano, ele é o anjo defecante e o verme divino, né? Então, o homem, e até o nome homem, se não estou enganada, vem de humus, né? Ou seja, de terra. Então, o ser humano, ele é um ser animal racional, né? Ou animal que também tem uma potência intelectual. E aqui a gente entende intelectual, a gente vai ver isso na próxima aula, como espiritual, né? Então, ele é feito de carne, ele é feito de matéria, mas ele tem algo de divino, ele tem algo de especial. E eu acho muito engraçado essa questão de ser um ser fronteiriço, né, entre essas duas coisas. E isso fica bem evidenciado aqui, né, nessa questão de hierarquia de seres. E quem está além dessa hierarquia? Aí a gente vai ver dentro de uma noção teológica que seriam os anjos, né, que não são fronteiriços mais. Então nós somos entre o anjo defecante e o verme divino. E a concepção bíblica do homem como criatura, imagem e semelhança de Deus. Então, vamos enfatizar, né, esse homem, ele não é fruto do acaso e ele não foi um ser ali vivo dentro de condições que isso é uma teoria, é uma hipótese, né? A gente não consegue reproduzir isso dentro de um sistema fechado, cientificamente falando, mas ele é uma criatura feita, né, por uma inteligência superior, um ser eterno que subsiste por si mesmo, que sempre existiu, que ele é a criatura que subsiste por si mesmo, que é o próprio ser. E ele sim doa as suas potências. Então, não é de uma não potência que vem uma potência, mas da máxima potência que vai sendo distribuído a hierarquia de seres e o nível de complexidade que a gente vê em todo o universo, em todo o mundo, em toda criatura, em toda a natureza. Tá certo? Eu acredito que, bom, eu vou dividir essa aula em duas e até então você entendeu quem é esse homem no cosmos, na noção cosmológica. A gente fez um comparativo, né, com outras noções, principalmente adotadas no mundo contemporâneo. E na aula que vem a gente vai entender, então, quais são as potências desse homem, quais são as características desse homem, tá certo? Espero que você tenha gostado e até mais!